Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Com. Daqui vos fala Jorge Zaida, o vosso grande apresentador. Está conosco para a edição de hoje Ginga Patrícia, feminista, coordenadora do coletivo Unidas Somos Mais Fortes, ativista e membro da associação Arrato. O tema de hoje é sobre o movimento feminista em Angola e então seja bem-vinda, Ginga Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada por estar aqui para falar sobre um assunto que muito me interessa e que eu acho que precisa ser discutido, abordado da forma certa. É um assunto que interessa a muitos, né? Só para não dizer a todos, porque carece de uma real explicação sobre o mesmo. Portanto, vamos começar com as nossas questões. São questões simples. Eu gostava de começar com a primeira, não é? Que é o que é o feminismo? Bem, o feminismo, deixa eu só segurar. Bem, o feminismo é um movimento político, filosófico e social que preconiza o enaltecimento das mulheres por meio de ações políticas. O feminismo, ele pretende a igualdade e equidade de direitos, liberdades e garantias entre homens e mulheres, ou melhor, para homens e mulheres. De forma específica, quando começou, não é? Quando começou a luta pelos objetivos do movimento e qual foi o contexto? Bem, o feminismo ele é um movimento político-social que começou lá na Europa, nos meados do século XIX, como muito influenciado pelas ideias da Revolução Francesa sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Então as mulheres, o feminismo começa na verdade como uma luta por direitos trabalhistas, direitos contratuais e também direito ao voto, né? As mulheres lá no Reino Unido, elas lutavam para que elas tivessem direito a voto e que também que tivessem salários iguais e que os seus direitos contratuais fossem iguais aos dos homens. Mas esse ponto é um ponto muito interessante dos direitos iguais, por acaso. Pelo que se parece, atualmente não só se vela pelas questões contratuais, vela-se também por outros campos. Não sei se tem conhecimento disso. Sim, houve desenvolvimento, houve avanço, houveram alterações. Os estudiosos, as estudiosas feministas dividem o feminismo em três ondas. A primeira onda, que é a onda do sufrágio, depois vem a segunda onda, que não lutava apenas pelos direitos contratuais, mas também se preocupava com direitos sociais, como por exemplo o direito ao aborto, preocupava-se também com direitos sexuais reprodutivos e depois já no começo da década de 90 para cá, começou a terceira onda, que é mais ou menos a continuação da segunda onda e muito focada não apenas no sentido do começo do voto ou dos direitos trabalhistas, de entender que as mulheres são seres sociais muito complexos, com muitas dimensões. Então é pensar na mulher como sujeito em todas as suas dimensões e, portanto, que todas as liberdades que ela possui por ser uma pessoa humana precisam de facto ser garantidas, ser efetivadas. Então, sim, houveram alterações, houveram mudanças, mas não porque mulheres sempre tivessem estado satisfeitas com o que havia antes, mas porque houve naturalmente evolução e houve naturalmente uma percepção de que estamos no espaço público e no espaço público não tem apenas a questão do trabalho, a questão do voto e depois também de reconhecer que no espaço privado é onde acontecem as maiores violências contra as mulheres. Então sim, houve alteração, houve mudança. Mas será que já foi do interesse das mulheres ou, né, do movimento querer se igualar ao homem a todo custo, ou é um movimento que não tem nada a ver com a luta contra, digamos, o machismo?
Bem, é contra o machismo, né? Se nós estamos o que é machismo afinal? O machismo é a crença de que existe a superioridade do homem em relação à mulher. E o feminismo está a vir dizer que não, que homens e mulheres são iguais. Obviamente existem diferenças biológicas e nós não estamos a dizer aqui. Obviamente que homens e mulheres são diferentes biologicamente. O que estamos a dizer é que o machismo, tal como Chimamanda diz, ele exagera essas diferenças biológicas e ele faz com que essas diferenças biológicas sejam utilizadas ou para exaltar ou para subjugar. Então o feminismo está aqui a dizer que sim, homens e mulheres são diferentes, porém o facto deles serem diferentes não significa que um seja superior ao outro. Por exemplo, eu vou dizer aqui, olha, pretos e brancos são obviamente diferentes, mas os brancos não são superiores aos pretos. Aqui fazendo um paralelo entre racismo e machismo. É uma questão, por acaso a explicação não está a ser muito boa, é uma questão que carece de muita atenção, mas como é encarado, né, nos dias de hoje, principalmente para o teu caso em particular, não é? Como é que é encarada quando discute sobre esse assunto? Enfim, obviamente encontro oposição, mas é natural. Eu era surpresa se não encontrasse oposição, quer dizer que eu não estava a me posicionar. Se você não encontra oposição, então você não está a se posicionar. Obviamente o feminismo sempre foi um movimento de pressão, né? Um movimento que quer romper sistemas de exploração e de opressão. Obviamente que quem está desse lado, do lado que quer fazer pressão, vai encontrar a oposição, e essa oposição é o muro do patriarcado, né? Então, sim, existe oposição, mas essa oposição é uma oposição esperada e é interessante porque significa que existe posicionamento. Será que de 1 a 10 podemos considerar que o movimento em Angola já tem uma percentagem bem aceita? Não, eu acho que nós ainda estamos numa fase, sei lá, não diria embrionária, porque eu acho que já passamos um bocado disso, talvez fetal, mas eu acho que para o que se pretende, nós ainda, o feminismo ainda é uma coisa muito elitizada, é até um certo privilégio, chega muito pouco. Por exemplo, eu estou aqui no Cacoaco e se eu for aqui fora e falar sobre feminismo, se houverem pessoas a me responder, vão ser muito opiniões baseadas em achismos, muito contaminadas de preconceitos e de desinformação. Então eu acho que o feminismo, tal como deve chegar, tal como ele ainda não chegou para as mulheres angolanas, né? Porque ele ainda está num grupo restrito mas isso é consequência também da sociedade em que vivemos, em que o acesso à informação é elitizado. Então nós não temos ainda uma percentagem, uma parcela que eu diga satisfatória, mas eu também compreendo que existam avanços, eu consigo verificar isso, porque o feminismo aqui em Angola ele chega em 2016 com o primeiro movimento feminista angolano, que é o Ondjango Feminista, e de lá para cá hoje temos pelo menos 4 movimentos que se auto-identificam assim, como o Arquivo de Identidade Angolano, o Coletivo Feminista Unidas Somos Mais Fortes. Então eu penso que houveram sim avanços, mas ainda estamos num passo muito lento. Mas obviamente que ou seja, existirão passos mais avançados, não é, em relação a este quesito. Eu queria dar um caso específico. Há aqueles casos de que as mulheres reclamam que não certa atividade familiar, no seio familiar, não é, deve também ser feito pelos homens, e que as pessoas têm um conceito de que só as mulheres é que têm que fazer. Mas será que é nesse quesito também que o feminismo vem a rebater os casos? Bem, eu acho que você está a falar sobre a divisão das tarefas domésticas e que mulheres digam que homens devem participar.
E sim, quando nós falamos sobre nós nos impomos em todos os espaços, é no espaço doméstico onde acontecem as principais violências contra as mulheres. E a questão do trabalho doméstico não remunerado é uma questão de exploração, porque é o tempo das mulheres que se perde, é o corpo das mulheres que é empreendido nesse trabalho e que não é remunerado. Não será porque desde os tempos mais remotos fomos educados que a nível cultural, né, que as mulheres devem fazer esses serviços e não os homens? Sim, existe uma socialização que coloca a mulher no espaço privado e o homem no espaço público, desde as brincadeiras, onde mulheres são ensinadas a brincar com bonecas, com coisas de casinha, já com homens os brinquedos remetem à profissão, como uma bola, um carro, e depois mulheres são ensinadas a serem contidas, a serem retraídas, a precisarem de proteção, e já homens são ensinados que devem se atrever, que devem tomar a dianteira. Tudo isso influencia muito essa coisa de que mulheres estão no espaço privado a realizar as tarefas domésticas e homens estão no espaço público, nas profissões. Não é uma coisa inata, eu estou a dizer que não é uma coisa natural, é uma coisa social, é uma coisa que se faz, que se incuta aos pouquinhos e que é tida como natural. E nós mulheres, compreendendo que isso sim é uma coisa de exploração, eu queria que deixasse terminar essa parte, porque acontece o seguinte, que as mulheres estão, hoje atualmente o que é que acontece? Que mulheres e homens estão no espaço público, mulheres trabalham, homens também trabalham, têm profissões, mas acontece que enquanto o homem, que sempre foi considerado o provedor, sempre teve a obrigação de ser o provedor, teve as suas obrigações aliviadas, o seu trabalho aliviado, porque mulheres agora também, aliás, mulheres sempre foram provedoras, mas agora de forma um bocadinho mais formal, eu diria, porque sabe-se que mulheres vão trabalhar, mas você está a ver que existe numa casa 2 provedores, tanto a mulher como o homem, mas enquanto o trabalho do homem de provedor foi aliviado, o da mulher foi acrescido, porque ela não deixou de fazer as tarefas domésticas, mas foi para o espaço público. E depois desse trabalho que ela realiza, você tem que calcular a quantidade de horas que mulheres gastam carregando água, a quantidade de horas que as mulheres gastam se preocupando com os filhos, com a escola, com a roupa, com a comida. São horas de trabalho não remunerado. Então é uma questão de exploração. Então as mulheres estão a dizer que esse trabalho doméstico é trabalho, então esse trabalho precisa, se existem 2 pessoas adultas numa casa, o homem não está a ajudar, ele está a participar porque ele vive aí. Então é necessário que esse trabalho seja repartido para que seja justo. Se os 2 vão trabalhar, os 2 precisam participar das tarefas domésticas. Até segundo a explanação da Ginga, até certo ponto a mulher chega a ser superior, né? Se ela consegue fazer ambas as coisas, o trabalho profissional e o trabalho doméstico, a mulher deverá chegar a ser um pouco mais superior em relação ao homem. Aceita isso? Eu não acho que isso seja, que isso pareça superioridade, não. O que eu acho, é mesmo que eu disse, é exploração. As mulheres não se dividem em 1000, não porque elas têm, porque desde sempre foram socializadas a ser assim. Homens, se dizer um homem não sabe lavar louça, não sabe cozinhar, não é porque ele não está no gene dele não saber cozinhar, porque se fosse assim não teríamos os melhores chefes sendo homens, né? A questão de que foi naturalizado que homens não devem aprender dos trabalhos domésticos e que se for numa casa onde desde sempre mulheres e homens foram ensinados a participar das tarefas domésticas, você vai ver que não existe diferença entre, não existe um gene da cozinha nas mulheres, não existe um gene da louça nas mulheres. Acontece que desde pequena você vai ver, existem aí, a mãe e o pai foram trabalhar, tem uma irmã pequena que cuida dos outros irmãos, enquanto que o irmão está aí, ele não vai ficar a colocar a irmã nas costas, não vai ficar a pegar, porque não lhe é cobrado isso. Então não é uma questão de superioridade, porque eu não acho que mulheres são divinas, eu acho que mulheres são exploradas, e isso é exploração. Eu, por acaso, felizmente, eu sou o primeiro filho dos meus pais e desde sempre criei os meus irmãos, fiz os trabalhos todos domésticos de casa, desde lavar louça e tal, mas pronto, há que reconhecer que fomos educados que a mulher é um ser que
direita ou indiretamente é responsável por esses serviços, né? Claro. Isso é uma questão que se calhar o movimento vai lutando e vai tendo já uma questão mais aberta e mais clarificada. Pronto, eu tenho uma outra questão a lhe colocar. Hoje em dia existem ainda aquelas mulheres que têm as profissões como eletricista, engenheiras de drill, trabalham em offshore, mas são poucas. Será que ainda carecem mais um trabalho aprofundado do movimento? Eu acho que eu vou voltar a tocar na posição de socialização. Eu acho que mulheres estão muito pouco nessas profissões que envolvem trabalhos manuais e também muitas profissões da área das exatas, muito por conta também do que é por conta da socialização, que tem essa ideia de que mulheres são melhores em humanas e homens em exatas. Então, você é mulher, você deve estar mais inclinada para humanas, e você é homem, tem que estar mais inclinado para as exatas. Então eu acho que isso também, que as mulheres estarem em pouquíssimo número, em número muito reduzido nesses espaços, é consequência de tudo isso, do que lhe é passado, né? Então uma pessoa que ouve o tempo todo de que você não deve entender, você não vai saber matemática, você é burra para matemática, é óbvio que ela nunca vai pensar em fazer matemática. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era muito nova, eu queria ser piloto. Todo mundo na minha sala queria ser piloto. Eu não sei o que deu aí na minha escola, mas todo mundo queria ser piloto. Mas era todo mundo a dizer, mas não tem mulher pilota. Não tem mulher pilota, não tem mulher... A dada altura, eu, muito novinha, sei lá, com 7, 8 anos, deixei de falar que queria ser piloto. Eu parei para pensar nessa questão muitos anos depois. Mas era ouvir tanto que não existe mulher pilota. Eu dizia, olha, eu vou ser a primeira mulher pilota então. Mas então, a dada altura, eu deixei de pensar que existe mulher pilota, mas agora vou ser engenheira. Eu, por exemplo, eu sou das exatas, eu sou muito bem exatas. Tá aí o Afonso que está atrás, ele sabe que eu sou muito bem exatas. Enfim, então não existe isso que homens são melhores nisso ou mulheres naquilo. Tem muito a ver com o que é colocado na cabeça das meninas, né? Sim, e por acaso, não sei se, eu acho que é por consequência mesmo disso, tanto mais que em algumas empresas, as mulheres que são trabalhadoras, por exemplo, no ramo da engenharia, não trabalham especificamente num trabalho muito esforçado. Elas se calhar acabam fazendo um trabalho do gabinete, não sei se é por fragilidade do ser, que não é o caso, né? Deixa-me aqui clarificar, mas se calhar porque as pessoas foram ensinadas desde a terra idade de que as mulheres não devem fazer trabalho esforçado, mas eu acredito que devem fazer e têm força para tal. Sim, a questão é que as mulheres têm força para tal, devem fazer, mas você não vai chegar e dizer numa pessoa que acreditou o tempo todo, lhe foi ensinado o tempo todo e acreditou o tempo todo numa coisa, agora adulta lhe dizer, olha, mas tu tens capacidade sim, mas todas as suas potências sob confiança que foram destruídas lá na infância não vão se construir da noite para o dia assim. Então é um trabalho muito grande de revertermos essa situação, e eu acho que mais do que nos preocuparmos com o que as mulheres fazem ou deixam de fazer, é perceber que sistemas ou que situações empurram mulheres para isso, e a partir do diagnóstico que nós fazemos, parar com isso ou cortar isso, derrubar aquilo, porque não é o oprimido que tem que sair da oposição do oprimido. Você não deve cobrar o oprimido. Como é encarado, não é, a tua pessoa, não é, como feminista perante os teus familiares? Bem, eu acho que todas as mulheres que se identificam como feministas encontram certa oposição, mas eu acho que a minha família é muito de boa, existe, obviamente, eu acho que das coisas, dos questionamentos que existem se deve um bocado sobre desinformação e muito por conta do que eu acho que é geral, né? Existe desinformação nas nossas famílias e na sociedade inteira, mas eu acho que a minha família é muito de boa, então eu não tenho muito o que dizer em relação a isso. Há quem diga que as mulheres feministas raramente constroem família.
Eu não sei se raramente as feministas constroem família, né? O que eu percebo é que feministas, elas questionam sim a instituição do matrimônio e que feministas sim falam muito sobre maternidade compulsória. Agora, se elas raramente constroem família, eu não sei, sinceramente, porque eu conheço poucas das feministas que eu conheço, quase todas construíram família, então não sei. Isso tem muito a ver com o que as pessoas têm na sua própria cabeça. As pessoas criam suas próprias teorias e acreditam nelas, né? Acho que é mesmo questão da desinformação. Enfim, eu não sei. Eu primeiro que eu não entendo o interesse nesse assunto. Se a pessoa constrói ou não constrói família, eu acho que é da pessoa. Esse é o problema da pessoa. Então isso me preocupa. É o interesse sobre uma decisão de uma outra pessoa. Então eu não vou dizer nem se construir família é bom ou mal. Acho que isso não me cabe. Acho que as pessoas dizem isso talvez porque acreditam ou sentem que a mulher feminista no lar, né, vamos assim dizer, no lar tenta sobrepor ao marido. Não sei se é o caso. Eu não sei, eu acho é que homens se veem questionados, se veem atravessados, eu não diria atravessados, eles se intimidam no sentido de que sempre houve essa questão da subjugação da mulher, né? Então, a partir do momento em que a mulher se vê como uma pessoa humana igual a ele, ela entende isso como um desafio, como uma ameaça à autoridade que nem devia existir, porque eu acho que se um homem e uma mulher são parceiros, não existe aí uma relação de hierarquia entre patrão e empregado. Então, primeiro é que me espanta não, me espanta não, eu estaria a ser hipócrita, não é? Porque eu acho que os homens se veem ameaçados, porque eles veem os seus privilégios questionados e eles são muito confortáveis nessa posição de que tem aí alguém disposto a servi-los, disposto a agradá-los e depois essa pessoa está a dizer não, mas eu sou igual a tu e então vamos nos partilhar, não nessa posição de superior e inferior, mas na posição de iguais que querem partilhar uma experiência terrena. Então eu acho que a questão é essa. No movimento em que faz parte, no movimento em que é coordenadora, como tem sido a aderência das meninas? Eu trabalho com o coletivo feminista Unidas Somos Mais Fortes, eu sou a coordenadora geral do coletivo. O meu coletivo é um coletivo feminista focado no trabalho com mulheres das zonas periurbanas, ou seja, das zonas periféricas, das zonas locais, nas comunidades, e nós trabalhamos com mulheres das periferias, mulheres das comunidades locais, e o nosso trabalho é um trabalho de base, de resistência também, é um trabalho, eu acho, de coragem, porque é muito difícil acessar as mulheres das comunidades periurbanas, por questões muito estruturais, por questões muito que fazem com que esse contato, com que esse acesso seja mais difícil, mas é esse o desafio que o Unidas se propôs. Então, nós vamos conseguindo acessar essas mulheres, mas é um trabalho difícil, um trabalho que faz com que nós muitas vezes questionemos a nossa própria ação e as nossas próprias estratégias e o que nós queremos, mas eu não vou dizer que tem sido fácil, porque aliás quando nós nos propusemos a fazer o que nós fazemos hoje foi com essa noção de que seria difícil e por isso mesmo era difícil, mas muito necessário, porque eu falei no começo da conversa que o feminismo em Angola é muito elitizado, ele é muito restrito a um núcleo de privilegiados e pode não ser privilegiado de classe social, mas é privilegiado de informação, se faz muito nas academias e em espaços em que mulheres das periferias não acedem. Então, por isso é que nós nos propusemos a fazer esse trabalho difícil, mas é um trabalho necessário. Então, tem sido difícil, mas é necessário. Quantas mulheres fazem parte do movimento? O meu coletivo é composto por 28 mulheres, membros permanentes, mas nós temos bastantes outras mulheres que são voluntárias e outras que são só colaboradoras. Então, eu não vou dizer ao todo quantas são, porque são muitas mulheres a trabalhar como voluntárias e como colaboradoras conosco. Pretende ainda atingir um número este ano? Tem um número exato para atingir? Não, o nosso
objetivo não é exatamente como organização ficar uma coisa enorme, né? É que a nossa abrangência seja maior, seja alargada. Ou seja, com as mulheres com as quais trabalhamos no nosso serviço, no trabalho de advocacia, no trabalho de capacitação, no trabalho de documentação dos casos de violência, é esse o número que nós queremos abrir. Nós agora estamos com dois projetos no município do Samizanga, no município do Talatona, no município do Quilambaquiache e para implementar aqui no município do Cacoaco, mas nós queremos com que nós consigamos acessar mais mulheres e que essa abrangência do Unida seja maior. Ok, muito bom, muito bom. Eu espero que tenham sucesso e obviamente que vão ter, porque o movimento, creio eu, que é composto de mulheres inteligentes. Exemplo vivo, a Ginga, a Patrícia, não é? A mostrar as bases que tem para debater sobre o assunto. Uma outra questão é todas as mulheres que fazem parte do movimento, todas, sem exceção, são feministas. Bem, o nosso coletivo é um coletivo feminista. Mas isso não significa que nós estamos fechadas para mulheres que não se identifiquem feministas. A ética do coletivo é feminista. Todas as mulheres que acedem ou que pretendem entrar para o nosso coletivo, elas têm essa consciência de que é um coletivo feminista, mas nós obviamente nós não estamos preocupados em atingir apenas as mulheres feministas ou é um coletivo de conversão, não. É para todas as mulheres, mas é um coletivo feminista. Então tem sim mulheres que não se identificam como feministas, mas o coletivo é feminista. Muito bom. Recebe qualquer um tipo de mulher, ou seja, qualquer uma, né, que queira, que tem os mesmos objetivos que a comunidade ou o movimento é aceito. Todas as mulheres adultas podem pertencer ao nosso coletivo, independente. Pode fazer um apelo para todas as mulheres que quiserem fazer parte. Todas as mulheres que quiserem fazer parte, conhecer o trabalho do Unidas, colaborar com o Unidas, podem conversar conosco, se chegar a nós, podem ir na nossa página no Facebook, Unidas Somos Mais Fortes, no Instagram Unidas Somos Mais Fortes, no nosso site também www.unidasomosmaisfortes.org e vão nos encontrar, podem também ir à nossa sede, que é no Quicagil, e nos visitar e falar e propor colaboração. E nós estamos abertas para todas as mulheres adultas pelo menos. Muito obrigado, Ginga Patrícia, pela explanação. Sei que restam muitas dúvidas do pessoal lá em casa e muita vontade também de questionar, não é? Mas pronto, temos que terminar porque nosso tempo lá se vai. Então, queria dar mais um conselho ou deixar alguma adenda aí nas pessoas que estão em casa. Eu não sou muito boa em deixar apelos, conselhos. Enfim, eu vou dizer, escutem Chimamanda, sejam todos feministas. Desculpa, qual é o nome que disse? Chimamanda Adichie Ngozi. É um autor? Não, eu até inverti. Chimamanda Ngozi Adichie é uma feminista nigeriana. Ok. Então está aí deixada a recomendação da Ginga Patrícia. Não é? Quem quiser é só seguir a Ginga ou seguir então as páginas que a Ginga acabou de deixar aqui para mais colaborações e mais informação acerca dos projetos que é dirigido pela Ginga. Então, sem mais demora, não saiam daí. Nós estamos aqui, Cadilho Neto TV. Sem esquecer, sigam a nossa página, subscrevam e deixa like para que o YouTube entenda que o vídeo é realmente interessante para todos. Não saiam daí, até breve.